Muito bom. Boa noite, queridos. Muito bom poder louvar Jesus Cristo. Muito bom poder cantar louvores que colocam Jesus no centro do nosso culto, no centro da nossa igreja. Quero agradecer ao pessoal do louvor que se dedicou, que ensaiou e nos proporcionou esse tempo tão especial, tão gostoso de poder louvar Jesus e cantar com a igreja de Cristo. Muito bom poder estudar a Bíblia com vocês essa noite. Que bom que você escolheu a rede para cultuar Jesus. Alguns de vocês são de outras igrejas, estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Outras pessoas talvez pela primeira vez estão pisando numa igreja cristã, seja muito bem-vindo também. Que bom que você teve coragem de vir. Fico feliz por você ter aceitado o convite de alguém, e eu espero que de alguma forma muito especial Deus possa falar ao seu coração e esse culto possa ser importante para você de alguma forma. E cremos que vai ser, porque nós iremos pregar a palavra de Deus e ela transforma, ela edifica, ela alcança corações e ela faz com que pessoas compreendam o quão Jesus é maravilhoso, o quanto nosso Deus é gracioso, e nosso desejo é para que isso aconteça com você aqui aos domingos. Nós estamos estudando Efésios juntos, aqui como igreja. Essa já talvez a nossa 23ª, 24ª pregação já em Efésios. Estamos na reta final. E nós temos visto esse tema aqui, esse tema que vai ser colocado aqui no telão. O que cremos, como vivemos, esse é o tema. Obrigado, Vitor. E esse é um bom resumo da carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. O que nós cremos e por causa disso, como nós vivemos. Então nós cremos, nós como igreja cremos em um Deus que nos criou de uma maneira perfeita e que também nos criou para vivermos de uma maneira perfeita, encontrando alegria e plena satisfação nele. Nós cremos nisso, mas nós escolhemos outro caminho. Nós desobedecemos a esse Deus e por causa disso, nos afastamos completamente da sua presença. Nós morremos espiritualmente, ficamos completamente cegos para a realidade da vida, que é Deus, nos destruindo mutuamente, sem esperança, sem futuro. Essa é a realidade, a dura realidade do homem sem Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou. E nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para sofrer a punição da ira justa e nos salvar. Jesus Cristo se colocou entre nós e Deus, e viveu uma vida perfeita e voluntariamente morreu em nosso favor. E aqueles que compreendem essa mensagem, aqueles que creem que Jesus Cristo fez tudo isso e ressuscitou dentre os mortos, é salvo pela graça de Deus. E essa salvação que nós cremos, ela tem implicações sim para o futuro, mas também tem implicações para o agora. Porque essa pessoa que antes era cega para a sua realidade, entregue a uma vida de pecado, entregue a uma vida de coisas horríveis que eu nem posso mencionar aqui, coisas baixas e terríveis, ou até mesmo aquelas outras pessoas que não faziam coisas erradas assim, mas tinham problemas do coração como orgulho, como arrogância. Essa pessoa ela muda de vida, e ela passa a viver completamente diferente, porque o Senhor da vida dela, a partir de agora, é outro Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. E uma vez salvo por Jesus, você começa a viver diferente, por isso como vivemos. Uma vez que você compreende o Evangelho, tudo passa a mudar na sua vida. Não que as coisas melhoram, mas a forma de você enxergar a vida, a forma de você tratar a sua esposa, o seu marido, o seu namorado, o seu amigo, a forma como você trabalha, como você lida com finanças, tudo muda. Isso é o que nós cremos, o Evangelho muda tudo isso. Porém, ainda assim nós continuamos a ter dificuldade a abandonar completamente os velhos hábitos, os velhos pecados. Embora nós tenhamos uma nova vida, nós ainda insistimos em manter algumas características da velha vida. E por isso nós precisamos de Jesus o tempo todo. E por isso que talvez muitos de vocês vêm aqui domingo após domingo e procuram uns aos outros durante a semana e vão num pequeno grupo, porque sabem que precisam de Jesus, precisam ser encorajados, exortados, incentivados a viver o Evangelho, a viver essa caminhada rumo a Jesus Cristo. Então, aquilo que nós cremos
E como nós vivemos a prática do Evangelho, existe uma luta, existe uma tensão aí que você trava com você mesmo. É uma luta interna, é contra o seu coração, e embora você tenha um coração transformado por Jesus, a nossa luta ainda assim continua contra a nossa natureza pecaminosa. Mas existe uma outra batalha, existe uma outra luta que não é só contra o seu coração. E é sobre essa luta que o apóstolo Paulo se propõe a falar na parte final de Efésios, já no capítulo 6, a partir do verso 10. Nós estamos acabando, depois de meses estudando, estamos na reta final de Efésios, e agora já, talvez nos últimos sermões que eu vou pregar sobre Efésios, Paulo está na reta final, e vai falar sobre uma outra luta, uma outra batalha, não só com o nosso coração, mas que nós também travamos. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 17, 6, do 10 ao 17, e vai ser colocado aqui no telão para vocês poderem acompanhar. Se você não tem a sua Bíblia, a versão que eu vou ler é a versão NVI. E diz assim, olha, finalmente, reta final da carta, finalmente, Paulo começa o verso 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, verso 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu desejo, a minha oração é para que nesses próximos minutos, o nosso desejo, a nossa agenda, não seja outra, Deus, a não ser buscar ao Senhor, ouvir a Tua voz, e sermos edificados e transformados pela Tua palavra. Deus, eu peço por mim, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como eu estou sujeito a erros e a pecados. O Senhor sabe, Deus, como eu posso falar coisas aqui que não vêm de Ti, mas vêm apenas do meu coração pecaminoso. Me livra disso, por favor. Livra a minha igreja de ouvir a minha voz. Mas, por favor, Deus, faz com que essa igreja ouça a Tua voz. Faça, Deus, com que eles ouçam a Tua palavra ser pregada nesse instante. Não os meus comentários e pensamentos, mas o Senhor. E eu oro também, Deus, por meus amigos aqui, por cada pessoa que está aqui sentada nesse auditório, para que eles também não se atrapalhem a ouvir a sua voz, para que eles não tenham desejo de consultar celular nesse momento, qualquer outra coisa que não venha de Ti, para que eles não tenham desejo de sair desnecessariamente desse salão, mas para que o objetivo deles também, nesses próximos minutos, seja ter um encontro contigo, um encontro com o Teu Espírito, para que eles ouçam, e para que todos nós aqui possamos ser exortados, encorajados, incentivados, animados, instruídos pela Tua palavra. Essa, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Queridos, depois do filme do Tropa de Elite, do sucesso do filme Tropa de Elite, o primeiro, foi anunciado uma continuação que não é tão brilhante como o primeiro, mas é uma boa continuação, e com um título muito interessante. Não sei quem lembra do segundo Tropa de Elite. O título do filme era Tropa de Elite 2, e tinha um subtítulo que dizia: o inimigo agora é outro. E eu creio que esse é um bom subtítulo para essa passagem. Creio que é um bom subtítulo para esse texto aqui de Efésios: o inimigo agora é outro. Porque o apóstolo Paulo se propõe a falar de uma luta a partir de agora, não contra o seu coração. Porque até aqui ele vem falando do seu coração, de você voltar para a carnalidade, voltar para a antiga vida. Ele trata de princípios muito práticos da vida cristã.
mas agora ele se propõe a falar sobre uma luta contra Satanás, uma luta contra o diabo, uma luta contra as forças espirituais malignas. E antes de olhar para o texto em si, estudar o texto com vocês, eu tenho alguns pontos a considerar, algumas questões importantes para considerar, que o Vitor vai colocar aqui no telão. Pode passar, Vitor. 3 pontos importantes. O primeiro ponto é o seguinte: quando nós abordamos esse tema, é muito comum você supervalorizar o inimigo. Existem aqueles que supervalorizam Satanás e os poderes demoníacos, certo? Nesse momento, nós temos diversas igrejas espalhadas pelo país, e muitas delas valorizam e demais, valorizam e muito as aparições. Então todo culto aparece lá Satanás, todo culto eles entrevistam lá o capiroto, o lambe-lâmpada, chame como você quiser chamar, tá ok? Né? Todo culto tem um tipo de aparição, um tipo de entrevista. Parece-me até que o próprio Satanás ajuda a pagar, né, o valor da televisão, uma vez que tem aparições constantes nesses programas, né, constantes e regulares. É quase um convidado fixo. Se ele não aparece, o culto não tem graça. Culto bom é quando lá o sacerdote aparece várias vezes, não é não? E nessas igrejas, nesse contexto, eles supervalorizam de tal forma que tudo é Satanás. Tem dor de cabeça, é Satanás. Adulterou, é Satanás. Tem uma dívida, é Satanás. Tem safadeza, é Satanás. É vício, é Satanás. Tudo é motivo para se colocar a culpa no inimigo. Esse é um problema. Esse é um problema muito comum nas igrejas por aí. Uma supervalorização do inimigo. Aliás, em muitas delas se fala assim, mais de Satanás do que do próprio Jesus. Agora, um outro ponto a considerar é que existe o outro lado da moeda. O segundo problema é que existem muitos que negligenciam completamente Satanás e seus demônios. Negligenciam completamente a sua influência e a sua ação no mundo e na vida das pessoas. E aqui eu estou falando de nós. De nós conservadores, de nós batistas, nós tradicionais, que embora cremos que eles existam, nós vivemos como se Satanás não existisse, não é verdade? Algumas pessoas até não gostam nem de falar o nome. Falou Satanás, falou o quê? Falou um nome que não pode ser falado. Normalmente é assim, né? É que nem o Harry Potter lá, tem o nome do vilão do Harry Potter, como é que é o nome do Voldemort, coisa assim, não é? Que ninguém pode falar o nome do vilão do Harry Potter. Muitos lidam assim com Satanás. E queridos, além disso, além de existir aqueles que tanto supervalorizam, como aqueles que negligenciam completamente, nunca tratam desse tema, existem aqueles que não se encaixam em nenhum desses motivos e apenas não creem na existência do inimigo. Simplesmente não acreditam em forças sobrenaturais, principalmente em forças malignas. E se você talvez se encaixe nesse terceiro ponto, olha, eu acho que eu não tenho como provar para você. Aliás, eu nem quero provar para você nesse instante, tá bom? Que existem forças malignas, forças sobrenaturais do mal, como Satanás e seus demônios. Eu não contratei nenhum ator aqui para levantar agora, um flamenguista qualquer aí, e começar a falar grosso, tal como. Não foi contratado, não teve verba para isso, tá bom? Mas se você pensa assim, se você for realmente sincero com a realidade humana, meu querido, você vai concordar que existe uma espécie de força que amplifica, que amplia, que complica as coisas já ruins, já terríveis que estão acontecendo em sistemas sociais e psicológicos. Existe um grande pensador cristão, que eu gosto demais, a gente cita aqui, pode colocar aí, Vitor, diz o seguinte, olha, o cristianismo afirma haver mais mal no mundo do que aquele que você pode contabilizar apenas pelo efeito cumulativo das escolhas individuais erradas. E esse mal, em parte, pode ser atribuído a forças demoníacas reais. Quem disse isso foi Timothy Keller. Alguns acham que crer em demônios é um conceito de gente ingênua e simplória. Agora, tentar explicar toda a maldade no mundo sem a existência de Satanás e demônios, eu creio que isso sim é uma atitude ingênua e simplória. E aqui no texto, o apóstolo Paulo parte do pressuposto que eles são reais, que eles existem,
E que de certa forma Satanás e seus demônios é um problema para a igreja e para aqueles que querem viver verdadeiramente e autenticamente o Evangelho. Então, olhando para esse texto, eu quero com vocês hoje responder 3 perguntas. Quero fazer 3 perguntas e responder essas 3 para esse texto, para a gente entender o que o Senhor quer nos ensinar essa noite. As 3 perguntas são, pode colocar, Vitor: quem é o inimigo? O que ele faz, ou o que eles fazem, e como lutar? Essas são 3 perguntas simples que você pode fazer para esse texto, e perceber e entender o que Jesus quer te ensinar essa noite. Quem é o inimigo, o que ele faz, e como lutar contra ele. Tá ok? Vamos lá, quem é o inimigo? Em primeiro lugar, Paulo inicia o verso 10, convocando a igreja. Verso 10, lê comigo aí. Ele começa convocando a igreja a se fortalecer no poder do próprio Deus. Ele diz, olha, busquem forças em Deus, na força dele e no poder dele. Aqui Paulo dá indícios do tema a seguir, e a proposta aqui é, pessoal, queridos, olha, atenção, o tema é sério. O que você vai encarar a partir desse verso aqui, encare com muita seriedade e preste muita atenção. Você não pode encarar com a sua força e com o seu poder. Você não pode encarar com o seu entendimento do Evangelho e tudo que você viu aqui anteriormente, não. Entendam que o terreno onde nós estamos prestes a entrar, você só pode entrar revestido pelo poder e pela armadura de Deus, que vai falar um pouco mais à frente. Então ele nos situa e coloca, olha, fiquem ligados. O finalmente aí, olha, eu estou encerrando já, mas tem um assunto muito importante para falar. E esse assunto, antes de introduzir ele, eu quero que vocês entendam que vocês vão ter que não somente ouvir, mas viver essa realidade, não no poder de vocês, mas no poder do próprio Deus. E então ele vai para o verso 11, onde ele diz, vistam toda a armadura de Deus para o quê? Ele continua, e ele termina o verso 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui ele cita o verdadeiro inimigo de nossas almas, o verdadeiro inimigo da igreja, o diabo, Satanás. E a proposta de Paulo aqui não é nos satisfazer a curiosidade e prover informações sobre Satanás. Ele não diz muita coisa. Ele não diz quem ele é, nem de onde ele veio, nós já sabemos disso. Mas o texto aqui não fala. Ele quer apenas nos advertir da hostilidade dessas forças e como vencê-las. Nós sabemos, talvez você não sabe, mas é importante te dizer que Satanás, ele é uma criatura, alguém criado por Deus, um anjo de luz. Antes da fundação do mundo, ele usou a boa liberdade que Deus deu para ele e se rebelou. Na verdade, o mal surgiu no coração de Lúcifer, de Satanás. O orgulho, o engano, a rebelião, tudo isso nasceu no coração de Satanás. Então ele se rebelou completamente a Deus e à vontade de Deus. Ele foi então expulso da presença de Deus, junto com pelo menos 1/3 do céu, 1/3 dos anjos. E uma vez que ele foi expulso da presença de Deus, o mal ganhou o coração de Satanás, de tal forma, que a partir daquele momento, o plano dele não era outro, a não ser se opor o tempo todo à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no verso 12, olha para o texto de novo, ele nos dá algumas descrições de Satanás, de seus subordinados. Ele nos dá algumas descrições e diz, olha, são seres poderosos e que têm autoridade. Não sabemos se está falando assim de autoridade referente a categorias de hierarquia dentro do inferno, não sabemos disso, mas o título aqui, a linguagem do versículo 12, nos chama a atenção para seres poderosos. E o verso 12 ainda diz que eles são dominadores desse mundo. Eles odeiam a luz, eles amam as trevas são sua habitação, eles amam a falsidade, eles amam o pecado. São descritos aqui como forças espirituais do mal que operam nas regiões invisíveis, na realidade espiritual. São agentes secretos do mal. Isso é a descrição de Satanás e seus demônios. Eles amam tudo que é mal, tudo que é baixo, tudo que é sujo e perverso. Essa tem sido a síntese, é uma boa síntese que Paulo dá de Satanás
e seus demônios. Agora, não só quem eles são, mas o texto nos apresenta também o que eles fazem. E a ideia aqui que o que os anjos e os demônios fazem, como eu já citei aqui, eles fazem o propósito de sua existência ser totalmente contrária à vontade revelada de Deus. Efésios, por exemplo, fala de um Deus que trabalha para destruir barreiras criadas entre homens, barreiras raciais. E o que Satanás faz? Ele trabalha por construí-las. Efésios fala sobre o amor genuíno de um homem para uma mulher, do marido para com sua esposa, e de papéis no casamento. O que Satanás quer fazer? Destruir esses papéis. Efésios fala sobre a relação de pais e filhos, de amor, de autoridade, de submissão. O que Satanás quer fazer? Destruir essas relações. Tudo que Deus se propõe a construir, no contexto de vida pessoal, de vida social, Satanás se propõe a destruir, porque é isso que ele faz. O alvo de Satanás e seus demônios é atrapalhar completamente os planos de Deus para a igreja e para a história. Agora é interessante, porque eu sei, você sabe, e Satanás também sabe, que ele não vai ter êxito. Ele já sabe do final da história, ele já sabe que ele perdeu a guerra, que ele vai perder a guerra, mas ainda assim ele insiste em atrapalhar todas as batalhas que nós travamos de inúmeras formas. E sabe como Paulo diz? Ele diz no verso 11, ele faz isso através de suas ciladas. Essa palavrinha, ciladas, é a palavra que traz a ideia de artifícios, truques. Aliás, tem uma tradução que eu dei até risada quando eu vi. A tradução pode dizer até mesmo malandragem. Aqui Paulo fala da astúcia de Satanás em nos enganar. Não é apenas só com aparições demoníacas e assustadoras, daqueles filmes e quadros que nós estamos acostumados a ver. Geralmente ele trabalha de maneira silenciosa, de maneira astúcia, a nos enganar e a nos tirar o foco. O grande pensador John Stott, coloca para mim aí, Vitor, diz o seguinte, olha, Satanás, é uma citação, pode colocar. Satanás, ele é um lobo perigoso. Por favor, pode colocar isso. Mas também entra no rebanho de Cristo disfarçado de ovelha. Por vezes ruge como um leão, mas muito frequentemente é sutil como a serpente. Não devemos imaginar, portanto, que a perseguição aberta e a tentação declarada para pecarmos são as suas únicas armas, ou mesmo as mais comuns que ele tem. Ele prefere seduzir-nos para entrarmos num meio termo, e assim lograrmos para nos levar ao erro. O diabo desenvolve uma dupla política infernal, ou seja, a tática da intimidação alterna-se com a da insinuação no plano de campanha de Satanás. Ele faz o papel do valentão, bem como o do trapaceiro. A força e a fraude constituem a sua ofensiva principal contra o arraial dos santos. E ele reveza os dois métodos. O que ele mais usa, queridos, é a sua sutileza. E de maneira muito sutil, ele vai nos colocando em suas ciladas e nos afastando o tempo todo da vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. E geralmente ele faz de maneira sutil e muitas vezes silenciosa, que não aparece. Até porque, geralmente, se ele escolhe a outra abordagem, é interessante, isso nos aproxima de Deus. Eu já contei essa história aqui na rede, mas ela é muito boa, ela cabe muito bem nessa situação aqui. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fazia parte de muitos acampamentos. Eu lembro que eu fui para um acampamento com a minha igreja, de jovens adolescentes. Eu era talvez um dos mais novos do acampamento, com 13 anos. E lá tinha garotos de 19, de 20, 21 anos de idade. Eram jovens adolescentes do acampamento, lá no interior do Paraná. E eu lembro bem que estava muito frio, coisa de 5 graus, 4 graus fazia a noite, uma região muito fria. E a gente estava lá curtindo acampamento, aquela negócio de jovem, curtição, bagunça. E eu nunca vou me esquecer de uma noite, onde uma pessoa que era assim muito respeitada por nós, pelos jovens, era um dos líderes da igreja. Eu lembro que ele foi orar no mato à noite,
Eu não entendo muito bem, não gosto de orar no mato à noite, no frio, mas ele foi. E eu lembro que ele viu um demônio, segundo ele, né, ele viu demônios rondando o nosso acampamento. E ele contou isso para a galera no culto. E ele fez de uma forma assim, sabe quando o cara conta, e quando o cara fala a palavra demônio, parece que tem até um barulho nas caixas estranhas assim, sabe? E criou um clima naquela noite, um clima de tensão, de medo, um clima de medo, tá ok? E se ele queria assim, não sei se era verdade ou não, não quero julgar ele, mas se ele queria preocupar a galera, ele conseguiu naquela noite, tá ok? E eu lembro bem que tinha uma galera lá que foi para zoar, queria só zoar, bagunçar. Mas quando ele falou que ele tinha visto um demônio rondando o nosso acampamento, cara, geral tremeu. O culto aquele dia foi mais fervoroso, tá ok? Olha, culto fervoroso aquele dia, foi quente o negócio no culto, tá ok? E nós fomos para o quarto dormir. Não teve brincadeira aquele dia, tá? Não teve ninguém de bobeira andando sozinho pelo acampamento, que nada, acabou o culto, pum, geral para o quarto, né? Sabe o que foi engraçado? Quando eu cheguei no quarto, os caras, os marmanjos, cara de 15, 19, de 20 anos, os caras estavam juntando as camas para dormir, tá? Começaram a juntar as camas ali, né? E aqui você via aquela tensão, ninguém ria, ninguém contava piada, ninguém fazia brincadeira, aquela tensão. E aí ficaram, vão dormir, aí aconteceu, nós tínhamos um rapaz que dirigiu o louvor, que era o espiritual da galera, o nome dele era Júnior, eu lembro até hoje, tocava teclado e cantava, era muito espiritual o cara, e começou a haver uma briga para quem ia dormir do lado do Júnior, né? Porque nessa hora, deixa eu pegar quem está próximo de Jesus ali, eu vou colar perto dele ali, né? E cara, e aquela briga, quem vai dormir? Eu vou dormir perto do Júnior, o cara começaram a brigar para quem ia dormir perto do Júnior, o cara espiritual da galera, e falou assim, não, quem vai dormir do lado vai ser o Tiaguinho, me apontou para mim, eu falei, ô Jesus, obrigado, Deus é Pai, ganhei essa já, vou dormir perto do Júnior, se o negócio pegar, se o bicho aparecer por aqui, eu colo no Júnior ali, ele vai orar, mas Deus ouve melhor a oração dele, a gente achava isso, né? E cara, na hora de dormir, os caras começaram a orar com uma intensidade, e um orou, outro orou, gente, todo começou a orar, cara, ninguém parava de orar, aí deu a volta nos caras, todo mundo do quarto orou, e quando, imagina, cara, acabou a oração, todo mundo orou já, sei lá, 15 cabeças orando, o primeiro voltou a orar de novo, cara, e foi a segunda rodada, fervorosos, né? É por isso que eu creio que Satanás ele pode sim operar sim, mas ele raramente o faz. Até porque muitos daqueles jovens que naquela noite estavam fervorosos, resistindo a Satanás, por causa dessas possíveis aparições e falas, eram jovens que estavam entregues a Satanás em suas vidas há muito tempo. De maneira sutil, silenciosa, já viviam longe de Deus, recebendo todos os dardos de Satanás e aceitando isso. Já eram jovens que, em sua maioria, já estavam com seu coração distante do Senhor. Percebe então, queridos? Satanás pode até agir assim. Aliás, Deus pode até permitir que pessoas possam vir a ficar endemoniadas, até para que a gente possa expulsar e manifestar a glória de Deus. Aliás, entendo muito bem também, somente com pessoas não cristãs que isso pode acontecer. Um cristão, jamais é possível um cristão ficar endemoniado, porque ele tem um selo do Espírito Santo, e aonde Deus habita, Satanás não tem vez de jeito nenhum, tá bom? Mas é possível haver pessoas não cristãs ficarem possessas, nós cremos nisso, embora a gente não busque isso, embora a gente não ore por isso. Eu jamais orei, Senhor, manda lá alguém, um flamenguista maluco lá no culto se manifestar. Pelo contrário, a gente ora para que não aconteça, mas se acontecer, nós temos o poder de Deus, o sangue de Jesus, para expulsar isso, tá bom? Mas ele engana as pessoas de maneira sutil, na maioria das vezes. Quando Paulo coloca no verso 11, fiquem atentos às ciladas do diabo, queridos, é um baita alerta. Nós temos pessoas hoje em dia que caem nessas ciladas. Por exemplo, discursos
como um discurso muito comum que eu ouço hoje em dia, por exemplo, o discurso do eu preciso de Jesus, mas não preciso da igreja. Já ouviu esse discurso? Muito comum hoje em dia. Esse discurso do Facebook, daquele manual moderno de teologia chamado Facebook, né? Eu preciso de Jesus, mas não preciso de igreja. É um discurso demoníaco. É o discurso de alguém que caiu nessa cilada já há muito tempo. Como que você quer Jesus e não quer o que Jesus ama? A igreja dele, onde ele morreu pela igreja. Não faz sentido. Mas pessoas estão caindo nessas ciladas. Um outro discurso muito comum que eu vejo como uma grande cilada de Satanás, o discurso do Deus quer que eu seja feliz a qualquer custo. Já ouviu alguém falar isso? Já ouviu aí no Facebook aquele mural bonito, alguém escrevendo isso? Deus quer que eu seja feliz a qualquer custo. Quantos adolescentes, jovens, não chegam para mim, Tiago, mas se não fosse da vontade de Deus, Ele jamais deixaria que eu me apaixonasse por fulano ou por cicrana. Mas muitas vezes, são desculpas que na verdade são ciladas de Satanás, para enganar pessoas e afastá-la de Deus. Pessoas que em nome dessa felicidade, em nome desse discurso, Deus quer que eu seja feliz, estão arrebentando com as suas vidas através de escolhas erradas, por causa de uma cilada de Satanás. Quer ver um outro e último, uma última cilada muito comum? Todos são filhos de Deus. Deus é amor e no final Ele vai salvar a todos. E uma cilada de Satanás que faz você acreditar numa mentira. Porque a Bíblia nos mostra que todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus é somente aquele que entendeu quem Jesus é e entregou a sua vida a Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Frases como essas e tantas outras têm sido estratégias de Satanás para enganar corações potencialmente enganosos por causa do pecado. Agora a parte final, como lutar? E aqui a gente entra então no clássico texto da armadura de Deus. Como nós podemos lutar então contra Satanás? Um dos maiores falsos profetas do Brasil, um cara chamado Agenor Duque, ele é um falso apóstolo lá de São Paulo, e que só faz maluquice, é um inventor de heresias, tá bom? Tempos atrás eu estava vendo um vídeo desse cara, alguém compartilhou no Facebook, e no vídeo dele, era um vídeo de um culto desse falso profeta, e nesse vídeo desse culto, chegou um cara supostamente endemoniado. E esse cara, ele chegou com uma faca na mão, e ele queria matar, aquele pastor, aquele apóstolo, tá bom? É interessante que isso aconteceu na mesma semana que um outro lá, pastor, apóstolo, Valdomiro, foi esfaqueado. Lembram disso? Valdomiro foi esfaqueado num culto, um cara maluco lá entrou e deu uma facada no pescoço dele. E na mesma semana, esse pastor também teve a mesma situação. Também um cara lá, até parece até que rolou uma circular lá no inferno, orientando só a usar armas brancas aquela semana, Então, apareceu lá um suposto endemoniado também para dar uma facada. E sabe o que foi interessante? O cara chegou para dar facada lá e ele começou a discutir com esse endemoniado, ou supostamente endemoniado. E na discussão, ele desafia o cara a dar facada nele, e o cara não consegue. Mas, gente, assim, é nível atuação novela mexicana, tá ok? E o cara tenta dar e não consegue, dá facada nele, ele começa a gritar com o cara, e começa a dizer que quem ele é, que ele tem poder, que ele é usado por Deus, que ele é mais poderoso, que ele é mais santo, que só pastor só pastor em pecado leva facada, ele fala isso até, Só pastor em pecado leva facada, e o tempo todo ele se exalta, e ele diz que ele tem o poder, que ele tem o poder, que ele tem o poder, que o demônio é menor do que ele, que não vai chegar até ele, o tempo todo, eu. Esse cara não entendeu nada sobre como enfrentar Satanás e seus demônios. Porque Paulo dá deixa aqui para a gente, logo no verso 10. No verso 10 ele diz, atenção, é pelo poder de Deus, meu amigo. Não é você. É pelo poder de Deus, não é pela sua espiritualidade, não é pela sua bela e linda oração, não é pelo seu currículo espiritual e ausência de pecados graves, não.
Essa batalha nós lutamos e só podemos vencer pelo poder daquele que tem todo o poder, Jesus Cristo. Isso é sério. Judas, versículo 9, só tem um capítulo, mas Judas, versículo 9, tem uma história interessantíssima, que a gente nem sabia se Judas não colocasse ali, que o próprio Satanás brigou com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés. Sabia disso? Judas, versículo 9, depois vê lá em casa. Parece que Moisés, ele sobe no monte para ver a terra prometida, né? Ele morre lá em cima do monte, e parece que Satanás de alguma forma quer usar o corpo de Moisés para alguma coisa, talvez para voltar a enganar o povo, impedir o povo de entrar na terra prometida, não sei. E Judas nos conta que Miguel foi guerrear com Satanás pelo corpo de Moisés. E olha que interessante, o texto diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O próprio arcanjo Miguel, ao lutar contra Satanás, não disse: é o meu poder, eu sou um arcanjo, eu sou um anjo poderoso. Não. Diz: o Senhor Jesus te repreenda. É pelo poder de Deus e pelas ferramentas que Ele nos concede. E a partir do verso 13, rapidamente, nos é apresentada aqui a armadura de Deus. Pode colocar aí, Vitão. E à medida que a gente vai compreendendo a armadura de Deus, o significado de cada item, nós podemos compreender também sobre a importância desse tema à luz dos ataques do inimigo. Olha meu ponto, presta atenção aqui. Em cada um desses aspectos de cada armadura, de cada item, a gente pode perceber o interesse do inimigo em nos atacar. A percepção que eu tenho ao estudar esse texto é que Deus escolhe esses itens como armadura, porque talvez é nesses itens, nessas áreas, que Satanás quer nos atacar e nos vencer. Sabe, o lutador de MMA, por exemplo, quem gosta aqui de ver o UFC, por exemplo, vê que o cara tem um protetor bucal. Acho que até é um item obrigatório, o cara não pode entrar sem aquele protetor. Mas vamos supor que porventura fosse opcional, e o lutador entrasse sem o protetor bucal, e logo que entrasse, já mostrasse os dentes do seu adversário, e provocasse o adversário com seus dentes bonitos e brancos, certo? E mostrasse e exibisse. Pergunta: aonde que você acha que esse adversário ia atacar primeiro? Nos dentes. É a parte frágil daquele cara. Se durante a luta ele leva um chute no seu joelho, e ele declaradamente mostra que sentiu aquela dor ali, aquele golpe. Se o seu adversário for um cara mau caráter, aonde você acha que ele vai atacar? No joelho. E é justamente assim que Satanás opera. São áreas importantes da vida cristã, e que se nós não atentarmos, é justamente ali que Satanás irá nos tentar e nos derrotar. Então Paulo escreve, a partir do versículo 13, sobre a armadura de Deus. Lembra, Paulo estava preso, é uma das cartas da prisão. Ele provavelmente tinha ali do seu lado um soldado romano, talvez não com todos esses equipamentos, porque eram equipamentos de guerra, mas talvez o inspirou, o motivou a escrever aqui. E as ferramentas são, rapidamente, versículo 13, o primeiro deles é, verso 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O primeiro item é o cinto da verdade. Usualmente feito de couro, o cinto de um soldado pertencia talvez mais à sua roupa de baixo, à sua túnica, do que à armadura. Mesmo assim, ele era essencial. Ele prendia a túnica ao seu corpo, também segurava a espada, garantia que aquele soldado não sofreria nenhum impedimento ao marchar para a sua batalha. E Paulo diz que o cinto, no nosso cinto aqui, uma ideia figurada, ele é a verdade. E aqui, queridos, eu creio que Paulo está se referindo à verdade no sentido de sinceridade e integridade. Paulo fala, e é interessante falar sobre isso hoje, justamente hoje, que é o dia depois do dia da mentira, que foi ontem, na verdade, o dia do Palmeiras não tem mundial, esse é o dia da mentira, né? Aliás, não tem graça a piada aqui, porque
Não tem palmeirense aqui, né? Então, podia brincar com outra coisa aqui, mas esquece, apaga essa parte, tá bom? Mas vamos lá, voltando a falar aqui sobre a questão da mentira, a gente percebe que a mentira é algo estratégico, porque Satanás é o pai da mentira. E a temática aqui é que quando nós temos um compromisso com a verdade, é uma forma de derrotar o próprio Satanás. O diabo, por ser o pai da mentira, ele abomina, ele odeia a verdade e transparência, a verdade e a transparência. Ele odeia a luz. Ele odeia pessoas compromissadas em falar a verdade. Por isso é importante relembrar de Efésios capítulo 4, nós vimos isso algumas semanas atrás, quando Paulo disse que quando você compreende o Evangelho, você ganha a opção de abandonar a mentira e falar a verdade, em todos os contextos possíveis. Você não teme mais as consequências, você não tem medo mais do que as pessoas vão pensar de você, você não tem mais aquela preocupação em ser visto como um mau pecador. Você sabe quem você é agora em Cristo. Você sabe que você foi perdoado por Cristo, você pode sim ter compromisso com a verdade. E cada vez que é colocada na sua frente uma possibilidade clara de mentir ou de falar a verdade, e pelo poder de Deus, não seu, mas pelo poder de Deus você consegue falar a verdade, você sem perceber ou percebendo, acaba de derrotar uma seta do maligno. Essa é a dinâmica aqui do texto, mas ele não para aí. O segundo item é a couraça da justiça. Couraça é aquela proteção colocada para proteger os soldados tanto na frente quanto às suas costas. E a couraça da justiça aqui, eu penso que tem um sentido duplo aqui. Vou correr com o nosso tempo aqui, tá? A ideia de justiça talvez traz a ideia de justificação. O fato de você ter sido declarado justo diante de Deus. Entendam bem, queridos, todo cristão, ele é justificado em Cristo. Rapidamente, em 1 minuto, explicar isso para vocês, tá bom? Eu e todos vocês estamos aqui desse lado, pecadores, miseráveis, distantes de Deus. Essa era a nossa realidade sem Cristo, tá bom? E desse lado nós temos aqui Deus, um Deus santo e perfeito. Nós temos Deus santo e perfeito aqui, nós pecadores aqui. O que nós merecíamos? A ira de Deus. Deus não podia fechar o olho para essa realidade, porque isso não seria justo. Se alguém comete um crime contra você, o que você espera é justiça. Se essa pessoa que cometeu um crime é levada a julgamento, o juiz vira para ela e diz, olha, não faz mais isso, e libera essa pessoa, isso seria injusto. Porque um crime foi cometido, alguém tem que pagar por isso. Nós merecíamos morrer. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele deixa os céus, vem para esse mundo e vive a vida perfeita que nós não podemos viver. Uma vida perfeita diante do Pai. Onde o Pai, que é santo e justo, não tem um A para falar do seu filho, porque em momento nenhum ele errou e ele pecou. E Jesus vira para o seu pai e diz, olha, é o seguinte, eu vivi a vida perfeita. Então, e eles merecem morrer. O que se a gente eu trocar de lugar com eles? E a punição que eles merecem, você coloca sobre mim. E é por isso que Jesus foi até a cruz, tomou os nossos pecados, nossas dores e morreu no nosso lugar. Só que tem mais. A retidão que ele viveu, Jesus diz, você pode colocar sobre eles. É por isso que nós então somos justificados. Porque a justiça de Jesus é transferida a nós, quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Então eu creio que essa couraça traz essa ideia, você é justificado, ninguém, entendam bem, ninguém pode te acusar de nada. Os teus pecados passados, os meus, ficaram no passado, glória a Deus por isso. Ninguém, muito menos Satanás, pode voltar ao teu passado e te acusar. Porque nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus lançou os nossos pecados, daqueles que se converteram, no mar do esquecimento. E Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então essa couraça tem a ideia da justificação, no sentido de que, cara, você hoje está limpo diante de Deus. Não porque você fez, mas por causa daquilo que Jesus fez.
Mas eu creio também que essa justiça não é só a justificação, mas essa justiça também traz a ideia do caráter e da conduta. A ideia de que um cristão é alguém que não só cultiva a verdade, mas cultiva também o viver de maneira justa e íntegra. Deixa eu contar rapidamente uma história para vocês. Um pai de um amigo meu, dono de uma oficina lá em São Paulo, uma oficina que trabalha apenas com uma única marca, uma marca muito cara de carro, ele trabalha somente com essa marca. E ele me contou uma vez que chegou um cara lá desesperado, porque o carro dele estragou uma pecinha muito pequena, era uma pecinha que acho que tem nas 4 rodas, não lembro o que era, e que custava na concessionária R$2.000, essas 4 pecinhas. E ele achou um absurdo pagar algo tão caro, um negócio tão pequeno, tão simples, e foi lá na oficina perguntar se lá eles não tinham uma usada, que ele poderia reutilizar. E o pai dele viu, pegou, peraí, foi lá e fez. Ele tinha lá equipamento, ele fez essa pecinha, fez os 4 pneus, trouxe para ele e disse assim, olha, quanto é? Ele falou assim, R$100. O próprio cara falou assim, cara, R$100 é muito barato. A concessionária está cobrando 2.000. Você pode cobrar 1.000 aqui que eu vou achar barato, metade do preço da concessionária. R$100 é muito pouco. Qualquer valor acima do que eu estou te cobrando seria totalmente injusto para da realidade, do tempo que eu gastei 5 minutos para fazer isso. Qualquer valor fora desse patamar não seria justo. Então eu creio que a justiça não é só a ideia da justificação, mas também é você optar uma vida correta diante de Deus e trabalhar pela justiça. Não só para obediência à lei, porque às vezes a lei é injusta, mas aquela questão de exceder até mesmo a lei. Um grande pregador pode colocar, estou indo para a parte final, diz o seguinte, olha, a qualidade completa do perdão para os delitos passados e a integridade de caráter que pertence à vida justificada estão tecidas juntas numa malha impenetrável. As sandálias do Evangelho. Alguns acham aqui que é prontidão para se pregar o Evangelho, mas aqui eu compreendo como a mensagem do Evangelho, como sendo pregada e reafirmada para você mesmo todos os dias. Não é só a pregação, mas é você conhecer e se aprofundar nessa mensagem. Isso é essencial, queridos, para você lutar contra o pecado, para você lutar contra o inimigo. É conhecer o Evangelho, é se aprofundar no Evangelho, é pregar o Evangelho para você mesmo todos os dias. É olhar para a vida e responder as questões da vida à luz da mensagem do Evangelho. É deixar que o Evangelho seja a lente para a qual você enxerga toda a vida. Isso é essencial, é a base, é como essa sandália. Então é essencial como a sandália para um soldado, como o seu calçado, para proteger os seus pés, é o Evangelho para um cristão. Não só para o início, mas para toda a caminhada cristã. Nós estamos com um PG de adolescentes, às quartas-feiras. E a proposta que eu dei para eles é a gente olhar para as situações da vida à luz do Evangelho. Semana passada eu passei com eles o Evangelho. E falei sobre criação, sobre queda, sobre redenção e sobre consumação. Eu expliquei o que é o Evangelho para eles e disse, olha, essa mensagem eu quero que seja a base da vida de vocês. E a partir dessa mensagem, nós vamos chegar a todas as coisas. Então, todos os pontos que vocês colocarem para a gente discutir, para a gente abordar aqui, vamos conversar à luz do Evangelho. Então vamos falar sobre namoro à luz do Evangelho, vamos falar sobre relacionamentos à luz do Evangelho, vamos falar sobre pais e filhos à luz do Evangelho, vamos falar sobre bebida alcoólica à luz do Evangelho. Essa é a proposta. É isso que Paulo diz, olha, o Evangelho deve ser a base. Então conheça, se aprofunde. Em quarto lugar, nós temos o escudo da fé. O escudo aqui talvez era um grande escudo que protegia o soldado todo, e Paulo coloca como o escudo da fé. John Stott diz o seguinte: os dados do diabo, sem dúvida, incluem suas acusações maliciosas que inflamam a nossa consciência,
com aquilo que somente pode ser chamada de falsa culpa. Os dados são indesejados pensamentos de dúvida e de desobediência, de rebeldia, de concupiscência, de malícia ou de medo. Há, porém, um escudo com o qual podemos apagar ou extinguir todos esses dados com pontas de fogo. É o escudo da fé. O próprio Deus disse que Ele é o nosso escudo para os que nele confiam. E pela fé que fugimos para Ele, procuramos refúgio. A fé, pois, toma posse das promessas de Deus em tempos de dúvida e de depressão. E a fé toma posse do poder de Deus em tempos de tentação. Esse é o escudo da fé. Em penúltimo lugar, nós temos o capacete da salvação. O capacete é uma peça-chave central para uma armadura de um soldado. E nessa lista aqui, Paulo compara com a salvação. O fato do capacete ser o capacete da salvação, talvez se refere com uma consciência de que nós somos salvos por Jesus. E isso deve fazer toda a diferença. E isso não pode sair em nenhum minuto da nossa mente e do nosso coração. A consciência de que quem Deus é, de quem você é e o que Deus fez por você. Entenda bem, queridos, isso é tão sério. Porque se você de fato compreender o que é a salvação e usá-la como um soldado usa o seu capacete, em todas as dificuldades da vida, você pode se apegar a essa mensagem. No dia que você se sentir talvez um pouco mais depressivo e ir para baixo, você se lembra de quem você é, de quem Deus é, o que Ele fez por você. Você se lembra que você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, que você foi aceito e perdoado por Deus. Essa é a mensagem da salvação, e essa mensagem deve ficar na sua cabeça, como um capacete fica na cabeça de um soldado. E por último, para fechar e encerrar, Paulo termina com a espada do Espírito. E ele mesmo diz no verso 17, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Talvez ele fecha com a chave de ouro, onde a espada que é utilizada tanto para defender como para atacar. E a espada é a palavra de Deus. Sabe como isso é importante? Você lembra de Mateus capítulo 4, onde o próprio Jesus, depois de ser batizado, foi levado para o deserto para ser tentado? Lembra que Satanás pega Jesus num momento de vulnerável, de extrema carência física, fome, sede, e aí ele se propõe a tentar Jesus. O exemplo clássico da tentação. E ele pega aspectos extremamente tentador, querendo fazer com que Cristo caísse naquele momento. Você lembra como Jesus responde às 3 propostas de Satanás? Nas 3 propostas ele diz, está escrito. Em toda a tentação, o próprio Jesus usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, para lutar contra Satanás. Nas 3 propostas ele respondeu com 3 textos bíblicos. Por isso então, querido, para lutar essa batalha, conheça, se aprofunde, ame a palavra de Deus. Aqui na rede se propõe a pregar o texto bíblico todo, porque nós queremos que as pessoas amem a palavra de Deus, se aprofundem, leiam, releiam, estudem, decorem, porque é somente dessa forma que estaremos preparados para ser usados por Deus, pelo poder dEle, para lutar contra um inimigo tão astuto, cruel e difícil. Eu fico imaginando que na hora da luta, da tentação, a gente diz assim, ó, Deus vai fazer você lembrar de alguns textos, para você conseguir vencer Satanás. Agora, que texto Deus vai fazer você lembrar, se você nem decora textos bíblicos? Percebe? Então, use a palavra de Deus, decore, se aprofunde, para a glória de Deus. Abaixa a cabeça, feche os olhos. Dedique um tempo de oração. A realidade é algo real. A realidade de Satanás, a existência de Satanás é real. Ele é inimigo das nossas almas. Ele quer destruir com as nossas vidas.
Ele quer acabar com a nossa igreja. Ele quer se opor, sim, ao plano bom, perfeito e agradável de Deus. E hoje é dia para nós clamarmos pelo poder de Deus para vencer. Talvez Satanás tenha sido usado para potencializar já a dureza do seu coração, para que você continue a cair no erro, no engano, na mentira. Hoje é dia de você olhar para esse verso 10 e dizer: Senhor, por favor, me revista desse poder, dessas armaduras. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor e somente o Senhor continue a nos dirigir, a nos guiar, a propor a nossa agenda, a propor os nossos planos, e para que o Senhor, Deus, continue a ser o dono e Senhor dessa igreja. Pedimos, Deus, para que pelo Teu poder, e somente pelo Teu poder, nós tenhamos todas as condições de nos revestir dessa armadura, desses princípios tão importantes na luta contra Satanás. Deus, abre os nossos olhos para enxergar os perigos, para enxergar as ciladas, e nos dê a coragem e a força necessária, Deus, para lutar contra cada uma dessas ciladas, não pelo nosso poder, não pelo nosso conhecimento, mas pelo conhecimento e poder do Senhor. Se tem alguém aqui, Deus, ainda cego para essa realidade, para que Teu Santo Espírito, Deus, abra os olhos dessas pessoas, para entender, Deus, a maravilhosa graça que vem do Senhor. Liberta pessoas essa noite, Deus, pelo poder e sangue de Jesus. Abre os olhos de alguns para a realidade maravilhosa da salvação. Liberta alguns, Deus, que são escravos de Satanás e dos seus pecados, e que se veem sem força, Deus, para dar o primeiro passo em direção ao Senhor. O Senhor tem o poder, o Senhor é todo poderoso, o sangue de Jesus tem todo o poder. Cremos nisso, para que hoje seja uma noite de fato, de libertação. Pessoas talvez estão escravas do seu próprio pecado, ou do império das trevas, possam ser libertas por Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome que de fato tem todo o poder. E para que Jesus possa libertar pessoas essa noite, para a Tua honra e para a Tua glória. É em Jesus que nós oramos. Amém.